Prezados telespectadores, estamos iniciando mais um programa ASP-UF em Ação, que é um trabalho, convênio ASP-UF com a PROEX, Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal Fluminense. O nosso tema hoje, na sequência de de programas anteriores, continua a trabalhar a cultura da paz. E nós trabalhamos em programa anterior, enfocando mais educação para a paz. Para o desenvolvimento deste programa, contamos com a participação das professoras Soraya Mello. A professora Soraya Mello, ela é formada em jornalismo, graduada pela Universidade Católica de Santos. Ela atua em comunicação, educação e cultura da paz, nos projetos jovens e seus conflitos, seu potencial criativo na resolução de conflitos. Ela é facilitadora de processos circulares do Núcleo de Educação para a Paz do CECIP, Centro de Criação da Imagem Popular. E a professora Maria Mustafa é historiadora, formada pela UF e mestrado em saúde coletiva pela UERJ, e tem dedicado ao tema Educação em Direitos Humanos. Coordena o projeto Jovens e seu potencial criativo na resolução de conflitos, também no CECIP. Em programa anterior, nós já tivemos a alegria de contar com a participação delas duas aqui. E voltamos a ter a presença delas com muita alegria, com muito prazer. E recordando o programa anterior, nós conversamos um pouco sobre esse Centro de Criação da Imagem e trabalhamos também, conversamos sobre a questão da justiça restaurativa e começamos a conversar sobre outras questões que exatamente provocaram um novo programa. E esse novo programa, a gente começa a perguntar um pouco sobre a questão da metodologia de trabalho exatamente na solução de conflitos. E aí eu interrogo sobre essa metodologia. Bom, então a gente está dentro dessa instituição chamada CECIP, Centro de Criação da Imagem Popular, desenvolvendo um projeto de educação para a paz chamado Jovens e seu Potencial Criativo na Resolução de Conflitos, que é um projeto em parceria com a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro e o patrocínio da Petrobras. Desde 2005, o CECIP vem trabalhando nas metodologias de resolução de conflito e de melhoria da convivência escolar. Então, já foram vários projetos nessa área e de 2011 para cá, a gente desenvolve esse projeto em parceria com a Secretaria Municipal do Rio de Janeiro. A gente trabalha uma metodologia chamada Processos Circulares de Resolução de Conflitos nas escolas, mas não somente essa metodologia. A gente desenvolve também oficinas que se alimentam de diferentes metodologias de convivência. Então, a gente trabalha com jogos cooperativos, a gente trabalha com comunicação não violenta e também com os processos circulares de resolução de conflito. Além disso, a gente também faz uma formação artística com os alunos, porque a gente acredita que a arte tem um potencial transformador das relações dentro da escola. Então, o projeto, na verdade, ele configurou uma nova metodologia, que é a combinação dessas diferentes tecnologias sociais de melhoria das relações e resolução dos conflitos. E esses processos circulares, como é que ele funciona no concreto? Bom, só antes de entrar especificamente no processo circular, acho importante assim, ressaltar que a gente é um projeto complementar à educação formal. Então, na experiência, né, a Maria falou sobre 2005, né, em 2005 a gente atuava em São Paulo,
né, em uma cidade que é uma cidade bem menor, São José dos Campos, se tornou uma política pública. Então, pensar cultura de paz, atuar com cultura de paz lá se tornou uma política pública, é o nosso sonho, é o nosso desejo. E aqui no Rio de Janeiro, as atividades elas acontecem num período de contraturno. Então, os alunos vão para a escola pela manhã, eles passam por um processo de seleção de adesão, por adesão, e aí eles, no período contrário ao que eles estudam, eles se encontram com as facilitadoras. E aí, como que isso se dá na prática, né? A principal ferramenta, o principal instrumento que a gente tem de trabalho na nossa metodologia é o processo circular, que ele é inspirado em uma facilitadora chamada Kay Pranz, que ela é norte-americana, e ela busca uma referência ancestral. Então, ela traz a história, a pesquisa do índio, como que o índio convive, quais são os instrumentos. Então, na verdade, é uma tecnologia muito menos avançada, se a gente pensar hoje nos grandes recursos que a gente tem. A gente, na verdade, vai buscar lá atrás, na origem do homem, como que era essa convivência. Agora, a gente sabe que, historicamente, muitas questões são consideradas avançadas, quando, na realidade, há necessidade de você resgatar questões que são, diríamos assim, culturais, de grupos indígenas ou de outros grupos. Porque hoje pensar no avançado, no moderno e tal, ele resgata muito da raiz, da tradição, e no caso, quando você fala de resgatar de tribos indígenas, nós tivemos aqui na ASP-UF um programa produzido com a participação de um líder indígena. E ele, no programa, nos colocou algumas questões muito interessantes, no sentido como acontece a conversa e a introdução do adolescente na tribo. E algumas questões que eu diria são tão mais avançadas do que nossos processos chamados avançados, que a gente tem que dizer, talvez a história consiga explicar que nessa forma de ver nós temos uma cultura que supera a nossa cultura. Porque, historicamente, nós sabemos que em vários campos nós temos tribos indígenas ou nações indígenas que superaram o que nós temos hoje, em vários campos. Bom, mas eu quero voltar a essa questão do processo circular para tentar, diríamos assim, explicitar mais um pouco o que é esse processo circular. E também uma questão que além de envolver alunos, vocês envolvem pais, envolvem a comunidade, não é isso? Isso. Retomando um pouco o que a Soraya estava falando e o seu comentário, a gente tenta resgatar um pouco das noções de convivência, que é uma habilidade que a gente aprende também, né? E que na nossa sociedade a gente perdeu um pouco. A gente tem tantos artefatos tecnológicos, o celular, a comunicação é mais ativa do que nunca, né? Como que é o uso do celular na escola, tem todo esse conflito, essa problemática, os professores não sabem o que fazer, se proíbe, não proíbe, pode, não pode. Como que usa a tecnologia a favor da educação. Então, além dessa discussão, a gente também acha que a gente tem que aprender a conviver, que é uma habilidade que a gente pode aprender na escola, assim como o uso da informática, ou o ensino tradicional, o currículo tradicional, né? Então, como que a gente pode inserir dentro da grade curricular, que é tão fechada na escola, assuntos que são do nosso interesse e são primordiais para a vida em sociedade, como o aprendizado da convivência e da cultura de paz. Então, os processos circulares, eles são uma metodologia que pode ajudar muito a escola a desenvolver essas habilidades de resolução de conflito e de potencializar a escola como um lugar de transformação social, né? A gente usa, sempre estamos sentados em círculos.
E o facilitador, ele assume um papel de contribuir para que essa comunicação ela seja possível. Então, sempre o grupo vai estar sentado um ao lado do outro, entendendo que ninguém está acima de ninguém ou à frente de ninguém, né? O poder, ele é compartilhado. Então, quando eu sou uma facilitadora dentro de um círculo com crianças, com adolescentes, com idosos, com professores, não importa, ninguém assume mais um papel hierárquico. Todos ali estão tendo a oportunidade de se conectar humanamente uns com os outros. Então, um dos pré-requisitos para que exista um processo circular é que todos estejam sentados em círculo. Segundo, até como essa referência que aprendemos com a Kay e que experimentamos na nossa vida, a gente utiliza um objeto que a gente agrega um valor a ele, ou traz um objeto que a gente chama de instrumento de fala. Esse instrumento de fala, ele vai dar a oportunidade para que quem está no momento do círculo com um objeto possa falar sobre o que sente, o que pensa de uma forma respeitosa e exercitando o não julgamento, e quem não está com esse objeto tem a grande oportunidade que é escutar. Escutar ouvindo o outro, experimentando uma escuta ativa. Então, a gente pode falar mais sobre esse assunto. Se vocês tiverem interesse em conhecer um pouco mais nos nossos materiais, também há muitas experiências. A metodologia ela é melhor explicada no site do www.nep.org.br. Você encontra mais sobre o projeto e consegue entender um pouquinho melhor sobre esse processo. Nós estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco deste programa, tão importante, em que foram levantadas problemáticas, diríamos assim, não tão só específicas, aplicáveis na prática de vocês, mas aplicáveis em muitas outras práticas de muito professor, de muita instituição, de muita escola. Queremos agradecer a participação e nós damos sequência daqui a pouco ao segundo bloco, tentando voltar a alguns aspectos que foram abordados até aqui e entrando em outros aspectos, sobretudo na questão da publicação, materiais que estão à disposição ou no site ou à venda no próprio CECIP, no sentido de mais pessoas poderem se beneficiar de um projeto que é muito interessante e, sobretudo, ele vai na dimensão do que nós propusemos, educação para a paz. Para todas as frentes nós somos educados. Por que não desenvolver mais amplamente uma educação para a paz? Muito obrigado, até daqui a pouco, em que voltamos ao segundo bloco. Senhores telespectadores, continuamos o nosso programa ASPIUF em Ação sobre o tema A Cultura da Paz, enfocando especialmente educação para a paz, e temos o prazer de ter a participação das professoras Maria Mustafa e Soraya Mello, do CECIP, Centro de Criação da Imagem Popular, funciona, que tem sua sede no Rio de Janeiro, no bairro da Glória. Bom, nós, no bloco anterior, estávamos conversando um pouco, querendo saber um pouco mais sobre os chamados processos circulares, que é uma metodologia, uma das metodologias que vocês utilizam no trabalho com alunos, com escolas.
gostaria de saber um pouco mais ainda sobre o funcionamento dessa metodologia nos grupos pela experiência de vocês. Tá. Então, o processo circular, ele começa com um convite para as pessoas que estão envolvidas em conflito a participar dessa forma de resolução de conflito. A participação das pessoas tem que ser voluntária, né? Porque, como a gente disse no outro programa, a gente vai falar de coisas de violência, de resolução de conflitos. Se a pessoa não tiver com vontade própria de estar ali naquele momento, o círculo não funciona, porque a gente acredita na autonomia da pessoa. Então, a gente não pode obrigar a pessoa a estar ali resolvendo o conflito daquela forma. Não é uma punição, é uma opção que a pessoa tem que ter de ser humanizada no processo da resolução de conflito. Então, começa com um convite das pessoas que estão envolvidas, e aí a gente acredita que o conflito ele envolve uma gama de pessoas, não é só eu aqui que, né, no caso da escola, eu fiz um bullying com o meu colega reagiu e me bateu. Não são só essas pessoas que estão envolvidas nessa dinâmica do conflito. Tem o meu colega ali do lado, que também brigou com o outro, porque quis me defender. Tem a minha mãe, que ficou com raiva da escola e já chegou sendo desrespeitosa com a diretora, que não me protegeu. Tem a professora que também estava envolvida de alguma forma. Então, por isso que o círculo, ele sempre envolve a comunidade, né? Porque as relações, elas não são tão restritas a duas pessoas, né? Os conflitos, eles abrangem sempre um número maior de pessoas. Então, a gente tenta incluir todas essas pessoas que são afetadas por esse conflito, por essa questão violenta, e faz um trabalho, como a Soraya falou no bloco anterior, de circular. Então, no círculo, o que acontece? Todo mundo é igual, né? A pessoa que tem uma posição hierárquica diferente, no círculo está todo mundo igual. Por isso que a gente recupera essa coisa ancestral indígena, de sentar em círculo, de não ter hierarquia, da criança ter o mesmo poder de fala do que a diretora da escola. Então, isso é muito transformador no círculo. Isso, por si só, já é uma grande mudança de paradigma dentro da hierarquia escolar, né? E é muito comum, entre os equívocos que são muito comuns, um é confundir o processo circular com a mediação de conflito, né? E acho que é legal fazer essa diferenciação para entender que quando você faz a mediação, tem uma pessoa que exerce um poder e o agressor, o agredido, as duas pessoas que foram envolvidas em um conflito que gerou uma violência, né? E a outra questão que eu acho que é bem legal, importante a gente reforçar, é que o conflito, a gente acredita que o conflito faz parte das relações humanas. E nem todos os conflitos, eles têm a necessidade, né, geram uma necessidade de você fazer um círculo, de você restaurar. Então, a gente entende que quando um conflito ele gera uma situação violenta, a gente pode intervir. Mas entendendo que faz parte da nossa humanidade conviver com os conflitos. Nesse processo, seguramente, uma das dificuldades que vocês devem encontrar é com os adultos, mais do que com as crianças e adolescentes. Especialmente professor, coordenador, diretor. Até porque, diríamos assim, por hábito do ofício, ele se coloca normalmente numa posição fora ou acima, fora do grupo ou acima, mais como mediador do que como participante de um processo circular. Há possibilidade de perceber algo nesse sentido? Sim, a gente já tem uma prática de profissão, né? No caso, quem é professor, de quem está na escola, que é muito dinâmica, a gente não tem muito tempo para fazer essa reflexão. Então, a gente acaba usando os meios tradicionais de resolução de conflito, né? Você está lá, a gente entende perfeitamente, sou professora de história também, eu sei como é que é. Você está tentando passar um conteúdo, acontece um conflito na sala de aula, você tem que terminar aquele conteúdo porque vai ter a prova no dia seguinte, que vai ser sobre aquele conteúdo. Aí, é muito mais fácil você simplesmente aplicar uma punição e não entrar mais em contato com aquele problema. Você tem a impressão de que aquilo está resolvido. Você tirou o aluno de sala de aula, acabou a questão.
Mas a gente sabe que não é assim, porque aquele conflito que aconteceu ali, ele vai voltar a acontecer. Aquele aluno que frequentou a diretoria, ele vai voltar a frequentar a diretoria. E a gente tem casos, ciclos de violência que não acabam e de conflito na escola. Então, quando a gente faz essa proposta, esse convite do ciclo, a gente conversa com os diretores, os professores, explicando isso, que é talvez uma resposta um pouco mais duradoura e construindo relações mais humanas na escola, e isso costuma já sensibilizar essas pessoas. Agora, ninguém sai do papel de diretor de uma hora para outra, né? É um processo, é um exercício para todos nós, então a gente está sempre nessa caminhada. Perfeito. E acho que também, e não é, da mesma forma que a gente também não quer desenvolver uma ação pontual, estamos sempre apenas para resolver o conflito, para acabar com a violência. A gente entende que é uma construção. Então, o processo circular, ele não serve apenas para resolver o conflito, para o momento que... Ele serve para uma série de situações em que você quer fortalecer o vínculo entre um grupo, em que você quer integrar o grupo que já desenvolve algum trabalho, receber um grupo novo. Então, isso contribui também para trazer o adulto, para ele entender o processo, que não é apenas para resolver um problema que ele não está dando conta. É uma forma de envolvê-lo na possibilidade de escutar o outro. E deve ser um processo forte de participação e de envolvimento. Mas eu queria entrar numa outra questão. Vocês têm muitas produções. Tem muita produção no próprio CECIP. Esse livro, Conflitos na Escola, Modos de Transformar, ele traz uma série de capítulos e a gente aproveita para dizer que os professores ou as escolas, todo mundo poderá fazer uso dele. Ele tem uma metodologia muito interessante. Ele parte do problema, parte de uma realidade, há um olhar teórico sobre a questão. Depois do olhar teórico, ele entra em questões estratégicas e metodológicas. Depois ele sempre leva ao agir no sentido, e daí? Como é que a gente poderá levar a sequência? É a estrutura de elaboração do livro, pelo que eu entendi. E todos os capítulos estão elaborados desta maneira. De repente, vocês queiram fazer alguma fala do próprio livro, porque era importante na utilização de vocês e também de outros grupos que queiram fazer, porque é toda uma metodologia de uso, de trabalho. Desde que a gente começou a trabalhar com Justiça Restaurativa e Educação no CECIP, desde 2005, a gente produziu vários livros e materiais, são todos disponíveis para download no site do CECIP. Esse livro, Conflitos na Escola, Modos de Transformar, ele é um livro muito utilizado pelos professores, tanto do nosso projeto, quanto outras pessoas que sabem que ele existe, porque ele é um livro, como você disse, ele tem uma coisa da ferramenta. Então, como que eu posso, na prática, transformar a forma como eu lido com os conflitos na sala de aula, né? Então, ele é muito... tem uma parte prática que é muito fácil de ser usada por quem está na escola. Então, por isso que ele é um livro muito bom, a gente indica sempre para quem a gente trabalha para fazer o download dele. Então, ele tem essa parte teórica, ele tem uma parte de reflexão, ele tem uma parte de perguntas, e ele tem uma parte de que atividades você pode fazer, então. Né, que é uma queixa muito grande de quem está na escola. Tudo bem, eu concordo com tudo isso que você falou, mas quando eu estou lá na sala de aula, na prática, né, o que eu posso fazer? Então, ele dá algumas dicas. Ele, inclusive, inspira um pouco o modelo de escola, no sentido de que escola nós queremos para que possa acontecer um pouco melhor a educação para a paz. Ele é uma forma de diálogo, né, porque ele não diz o que tem, ele constrói junto para pensar o que é possível, né? O que eu quero, quais modos eu posso transformar a realidade que eu já convivo. Então, ele parte desse lugar da realidade, né? Ele não está, na verdade, assim, ele tem
um olhar de esperança. Acho que esse é o nosso desejo, né? Ele foi cuidadosamente preparado por uma equipe do CECIP, né? Então a gente confia muito nessa equipe que preparou esse livro com Cláudio, com Cláudia, com Madza. Tem um grupo bem grande que desenvolveu esse livro de uma forma muito cuidadosa, né, para que você sinta parte dele. Então, acho que essa é uma proposta, não só dessa publicação, mas de muitas publicações que você encontra na mediateca do site. A gente percebe, ao ler o livro, que ele é feito por uma construção vivida, uma construção de pessoas que estão envolvidas no processo. É pena que nós estamos chegando ao final do nosso programa, teríamos muitas questões ainda a levantar, mas ainda há um instante que, de repente, vocês quiserem fazer uma consideração final. A gente gostaria de falar que esse tema de resolução de conflitos na escola é um tema que a gente já trabalha faz tempo, e a gente tem muita vontade de continuar trabalhando com ele. Então, para todas as secretarias municipais de educação, nosso foco é influenciar políticas públicas para a cultura de paz. Então, a gente está sempre disponível para o contato, para fazer palestras ou para desenvolver novos projetos. O nosso contato vocês podem acessar pelo site do CECIP, que é cecip.org.br. Bom, agradeço o convite, a oportunidade de compartilhar as nossas experiências. Cada momento que esse projeto ele foi desenvolvido em São Paulo, ele foi desenvolvido numa fase inicial no Rio de Janeiro, ele continua em desenvolvimento. Então, para a gente é muito legal ouvir quais são as outras necessidades e como que a gente pode contribuir também. Então, a Maria falou sobre esse momento, esse projeto Jovem Seu Potencial Criativo, que tem a parceria da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro e apoio da Petrobras, patrocínio da Petrobras. Ele encerra nesse semestre, mas a gente continua disponível, o nosso contato, o telefone do escritório é 2509-3812, o nosso site é www.cecip, que é cecipmudo.org.br, e se precisar, a gente vai ficar muito feliz em continuar compartilhando a cultura de paz com todos. Eu quero, ao encerrar o programa, agradecer muito a participação das professoras Soraya Mello e Maria Mustafa, porque foi muito valiosa a participação de vocês, e a gente fica na expectativa de que o que foi comentado aqui gere um processo mais amplo na perspectiva da educação para a paz, porque estamos todos comprometidos com isso. E vocês todos podem acompanhar os programas da ASP-UF acessando o site da ASP ou o UFTube. Comunique-se conosco no telefone que está na telinha, e agradecemos a participação de todos, a divulgação desses projetos e a participação em futuros programas.